Fala, torcedor palmeirense, vamos às últimas notícias agora, né? Mais um corte aí no canal. O Sormani aí dando sua opinião sobre o jogo de ontem e também o Neto rasgando elogios aí, né? Dessa fase do Palmeiras, fechou? Então bora pro vídeo. O que acontece com o Palmeiras? Esse time não perde, Veloso. Que fase que tá o Palmeiras. Que fase que tá o Palmeiras, Veloso. Líder do Brasileiro, líder da Libertadores, já ganhou o primeiro jogo da Copa do Brasil. Tá voando, hein? Não, mas é impressionante. Os números do Abel Ferreira também é impressionante. É uma coisa de outro mundo, cara. O quanto que ele eu não sei umas palavras do dicionário, o quanto que ele é F, né? O quanto que ele é... Ele é um cara que ele é obcecado, não sei se essa é a palavra, mas... Como é obcecado para fazer uma coisa que é de jogo, que é de esporte, ele é obcecado por vitória. Ele é obcecado por ser o cara que ele é. Ele vai e chega pro cara, você vai jogar, meu irmão. Se você não jogar, você tá fora. Há quanto tempo a gente não tem um tipo de problema no Palmeiras? Financeiro. De presidente e presidenta. Quando a gente não tem de diretor, do Anderson Barros, que as pessoas nem sabem quem é. Se botar o Anderson Barros, pegar um metrô para ir no jogo do Palmeiras, o torcedor não sabe quem é. Não sabe quem é. Há quanto tempo não tem problema físico? Há quanto tempo não tem problema de cartões vermelhos? Cartões amarelos? Contusões? Então o Palmeiras é o exemplo para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos, então, nem se fala. Que, por sinal, hoje é aniversário do Diário do Santista aí no Bradesco. A gente tá com outro Zé Ruela também, palmeirense aqui, que trabalha lá em Osasco, no Bradesco. Que, por sinal, lá em Osasco, a melhor coisa que não é o Bradesco, não. É os cachorro-quente que vêm de lá. Porque os cachorro-quente de lá é brincadeira. É muito melhor que o banco. Porque se não tivesse cachorro-quente, como é que ia ter Pix no banco? Como é que ia ter... Não ia ter o banco. Não ia ter o banco, meu. Essa é a verdade. Um abração para você, Diário do Santista, para todo mundo do marketing aí, do Bradesco, de Osasco, aí, que vocês fiquem muito felizes aí. Por sinal, eu tenho conta no Bradesco há 25 anos. Nunca mandaram um e-mail, obrigado. Nunca falaram nada. Eu não sei porque eu estou falando do Bradesco também. Não sei por quê, por causa do C, Diário do Santista. E ó que vocês vão cair, hein. É o seguinte, ó, eu não tô nem aí que o Bradesco tem parceria com a Band. Tô nem aí, velho. Eu falo o que eu quero aqui. E que, inclusive, tem um Bradesco aqui que eu nunca entrei. A única vez que eu vi é quando até assaltaram o banco. Vocês viram o banco? Vocês lembram quando assaltaram o banco aí? Eu não tava aqui ainda. Vocês não estavam aqui. O Bradesco tá aqui, ó. Tem o Bradesco aí. Você já foi lá, Veloso? Já. Você, Souza? Já fui também. Você nunca foi no banco, Souza. Você é tão ordinário. Você é tão ordinário que você, uma vez ele estava sem dinheiro, falou assim pra mim, Neto. Falei, senhor, tá com dinheiro? Ele falou, não tô, mas eu tenho 2 folhas, vamos usar. Cheque? 2 folhas de cheque. Falei, não, mas não é dinheiro, você tem que ter dinheiro no banco. Falei, não, mas eu tenho o cheque tá aqui. O cheque tá aqui. Só com o cheque eu acho Só que ela achava que o cheque era dinheiro. Voltando pro Palmeiras, que por sinal não precisa de cheque, não precisa de Pix, paga suas contas de uma forma direita. A verdade, o Brasil, ou o governo, ou as prefeituras, ou os clubes de futebol, tinha que ter o Palmeiras como exemplo. De como não gastar mais aquilo que arrecada. Se você pensar que um Brasil gasta muito mais que arrecada, prefeitura gasta mais que arrecada, governo gasta mais que arrecada, todos os clubes de futebol brasileiro gastam mais que arrecada. O Botafogo, tá ligado? Do Sérgio Maurício, monstro, narrador incrível, maravilhoso, gente boa. E todo mundo erra na vida, meu irmão. E tá tudo certo. É o seguinte, ó. É o seguinte. Quantos clubes hoje no Brasil tem grana no caixa? Acho que nem o Flamengo tem, irmão. O Flamengo tá com problema também, ó. Tá com problema. Aumentou, o único time é o Palmeiras. Aí você pega o Paulo Nobre, o cara ajeitou tudo aquilo que o Mustafa fez de errado. Alguém mete o pau no Mustafa? Você deveria. Eu meto o pau nele. Já falei muito, já. Não, mas eu deveria. É o pior porque ele quase quis acabar com a sua carreira. Pior de todos os tempos. Um dos piores presidentes da história do Palmeiras. Tanto é que alguém fala do Mustafa, mas nós aqui falamos do Leco, a gente fala do Andrés, a gente fala do Eduardo Bandeira, a gente dá pau do Botafogo, do Tá Ligado, que quase acabaram com uma instituição que deu uma Copa do Mundo pro Brasil, que teve o Heleno de Freitas, que teve o Didi, que teve o Jorginho. Qual clube do mundo teve todos os camisas 7 e que foram campeões do mundo? O Botafogo. E aí teve um louco, o John Textor, para comprar o Botafogo. E aí você pega os clubes hoje, aí você pega o Palmeiras. Nossa, o Palmeiras ganhou de 2-0. Alguém tinha dúvida que o Palmeiras ia ganhar? Alguém tinha dúvida, por exemplo, que o Abel Ferreira é esse monstro? Lê pra mim, Veloso, você que é Palmeiras.
Vamos lá. E a Vera também, sua irmã. A Vera tá ligadíssima. A Vera, depois que ele Vera tá veio, até ligada. maconha, sua irmã começou a fumar, velho. Não, maconha ela não fuma. Lá no Guarujá, não tá fumando maconha? Ela não fuma, nunca fumou. Mas nem um peguinha, nunca? Não, ela toma um vinhozinho. Um vinho? Vinhozinho. Tá bom, então. Velho carecone toma um vinhozinho. Você nunca quis fumar uma maconha na sua Não. vida, nem na fase ruim? Nunca experimentei. Nunca teve vontade? Nem cigarro, nem maconha, não. Não. Traz Por o quê? remédio dele aí, Marquinho. Não, hoje tá doidão, hein? Então vai, Veloso. Tá doidão hoje, hein? É. Traz o A audiência nossa tá lá embaixo, por isso que eu tô doido. Você tomou aquelas gotinhas hoje, antes? Não, eu Não, tomei ontem e tomo hoje também. Então toma já. Bora. Então, Vai, por então, nada. Veloso. Senhor Libertadores, o Palmeiras é o brasileiro com mais tradição no torneio? Aí é uma pergunta, né? Não, Vamos ver, então. não, desculpa, vou responder. São Paulo. O meu número de Libertadores é Não, igual. não, mas pra mim o São Paulo, ele foi mais. O Independiente tem 7 Libertadores. estamos falando Mas- de Brasil. Não, eu sei, não, tudo bem. Não, Libertadores. Não, de Brasil. Ah, tá bom, entre o brasileiro. Pra mim é o São Paulo. Não, pra mim não. Pra mim já foi. Tô respondendo. Pra você. É o São Paulo. Pra você. São Paulo. Eu acho que o São Paulo fez tudo isso. Eu acho que o Flamengo vai passar o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras vai Já passar. passou. Não, não tô falando em termos de. Olha a de- estatística. Não, mas não tô falando de estatística, nem nada disso. Ah. Eu tô dizendo, é do geral. Não é nem de ganhar, porque se Libertadores fosse uma coisa importante pra dizer que é maior, se o Independente seria maior, que tem 7. É, sim, é. Né? Não é isso. É uma- Eu tô tem mais dizendo que o tradição. Palmeiras pensa em Libertadores. Era o que o São Paulo pensava. E Passou não é a hoje pensar. que faz. Passou a pensar. Não é só o ganhar o título. Mas olha a estatística. Não, é monstruoso. Tá em primeiro em tudo. Vamos. Ontem foi a Assunção del Paraguai e ganhou do Cerro Porteño 2-0. Está 100% na Libertadores. É o único time que está 100% na Libertadores. Um golaço do Estevão, primeiro gol, e um golaço do Vitor Roque, o segundo gol. Exatamente. Gol do Vitor Roque. Golaço. Foi bonito. 2 gols. Ele perdeu um gol ridículo, mas depois ele foi lá Ele e não fez... estava bem na partida. O Vitor Roque estava fazendo uma Ele partida não tava abaixo. bem, fez um gol mas futebol tem dessas. Aí ele foi, fez um golaço e todo mundo esquece. Tá tudo certo. Sim, o gol que ele perdeu... Abemos vaga, O que é isso aí exatamente. agora? Começou. 9 temporadas consecutivas se classificando para as oitavas de final. O Palmeiras está 100%, 12 pontos. Mas é impossível, com esse esquema de hoje, você não se classificar. É que nem... No Flamengo Não é outro dia impossível, não classificou. né? Corinthians não grupos? classifica nem para Libertadores. Não, O um pouquinho, tô falando do time, Flamengo... o Flamengo não fica. Antigamente, quando o Flamengo tinha times meia boca, ele não passava na fase de grupos. Hoje em dia, ele passa sempre. Passa sempre. Se enrolou ano passado, mas classificou. Esse ano está enrolado, Tá enrolado, mas pode deve ser se que não classificar. classifique. acho Os que times esse ano desse classifica. nível, do Palmeiras e Flamengo, passam sempre. É que nem o Real Madrid na Champions League. Não tem jeito de ficar na fase de grupo. Agora, se bem que lá mudou, né? Não tem jeito mudou. de ficar. E é isso, assim, o Palmeiras, mais uma vez, Quantos passa anos tranquilamente. 9 anos 9 anos consecutivos consecutivos. indo para as oitavas de final. Passa tranquilamente, agora as 2 próximas partidas em casa, né? Contra o Bolívar e o Sporting Cristal. Provavelmente o Olha Abel os adversários, olha aí. deve testar. Já Deve vamos testar falar. alguns jogadores aí e garantir essa primeira posição na classificação geral, que é importante para decidir no mata-mata em casa, né? E falando um pouquinho do jogo, 8 vitórias fora de casa, só para dizer aí, consecutivas. consecutivas, Fora isso. de E desde Tanto novembro faz são ficar em primeiro ou 19. segundo lugar, hein? Por quê? Tanto faz, porque a decisão é campo neutro. Entendeu? Não, a na decisão, mas sim. no Sim, sim. oitavas, quartas Sim, e mas se semifinal, você ficar em primeiro ou segundo lugar, você vai ter a mesma vantagem. Porque quando chegar na final, quem ficar em primeiro lugar não vai decidir em casa. É Não, um eu jogo sei só também, fora. Não, sim, mas nas você faz oitavas, as quartas e tudo as mais, quartas você- e a semifinal, Sim, o- você decide em casa. Sim, e o que eu tô dizendo é o seguinte: tanto o primeiro quanto o segundo colocado é a mesma vantagem. Entendeu? Entendi, mas o Palmeiras, como primeiro colocado do grupo, as 3 fases agora, Sim, se mas ele fosse isso segundo que eu tô também, falando. se ele fosse segundo também, iria de... Também. Por quê? Também, porque Ele poderia pegar se o um primeiro. time, ele se o- poderia cruzar com o que foi primeiro. Não, se ele encontrar se ele cruzar com o primeiro colocado, Ele tem a melhor campanha, ele vai jogar em casa, é isso. ele pode se cruzar na semifinal? Não, não pode, porque se o Palmeiras se classificar agora, o Palmeiras ele só vai deixar de ser a melhor campanha se ele perder, se ele for eliminado. Não entendi a sua lógica. No mata-mata, você Isso. dizendo. Se for Isso. eliminado, É. no mata-mata. Então, o segundo colocado vai ter a mesma vantagem do primeiro colocado. Você entende? Porque, vamos supor, o primeiro e o segundo chegam na final. Se fosse um jogo fora e um jogo em casa, aí esse primeiro colocado teria vantagem de decidir em casa.
Mas não tem essa Sim, final. na final. Tem uma final, final. só. E não joga pelo empate. Não, isso na final. Prorrogação. Sim. Então, tanto faz. É bom lembrar que nas oitavas não tem mais aquele negócio do primeiro contra o 16º. É, É não tudo tem mais. sorteio. Não, é sorteio. Se tivesse, aí a gente poderia garantir aqui que não teria como, por exemplo, o primeiro e segundo colocados da geral se enfrentarem. Assim, mas agora não tem pode porque dar, é né? sorteio. Pode Tanto acontecer, que, né? Tanto que no ano passado Pode acontecer do o Palmeiras... primeiro e o segundo se enfrentarem. Aí quem tem mais pontos. Isso é Aí possível. já era, é. Mas aí que tá. Aí são potes. É. Não tem jeito que essa. no ano passado, por exemplo, as melhores Nas campanhas... oitavas não, mas nas quartas aí depende do confronto, entendeu? As Só melhores se na campanhas semifinal der. Nas quartas eu tenho dúvida também. foram... Ai, não lembro a ordem, mas o River teve a melhor campanha, teve acho que Palmeiras, Atlético Mineiro, alguma coisa assim. Aí na semifinal foi River e Atlético Mineiro. E o Palmeiras caiu nas oitavas pro Botafogo. Que esse é um perigo, né? O Botafogo, o Flamengo terminarem em segundo e já pegarem um cruzamento difícil nas oitavas de final. Mas, falando... Você quer falar alguma coisa? Não, eu vou dizer o seguinte, que ao contrário do Campeonato Paulista, o que vale é a fase de classificação. Porque o Campeonato Paulista, ele vai acumulando. Você passou nas oitavas... sim. Então, isso que eu tô falando, não tem jeito. Não tem jeito do primeiro enfrentar o segundo colocado antes da final. Não tem jeito. Porque se o segundo colocado, se ele passar sempre, ele vai ser sempre a segunda melhor campanha. Não tem jeito. Isso sim. É? Vai ser sempre a segunda melhor campanha, mas aí depende também dos cruzamentos, enfim. Mas falando um pouquinho do jogo, ontem o grande destaque, obviamente, foi o Estevão, né? Estevão, ali pela direita, foi o grande criador de jogadas do Palmeiras. As melhores jogadas sempre apareceram ali com ele. Aliás, no gol ele vai muito bem, porque ele que rouba a bola. E aí um destaque também pro Evangelista, que bateu a falta rápido. E aí dá a bola pra ele. O Lucas Evangelista também, né? Tá jogando bem também, tá jogando bem. Ele é bom jogador. É. Ele é um jogador, ele é um todo campista, né? Sim, ele, Pra qualquer ele lugar tá ali. jogando bem. Ele tem uma presença, assim, de liderança, né? Ele é um cara que se coloca como uma liderança no elenco. E é isso, assim, o Palmeiras, até no segundo tempo, sofreu alguma pressão do Cerro Porteño, até porque também o Cerro Porteño Uma bola precisava na trave. ganhar em casa, Isa, né? comenta isso, aproveita, Deixa faz eu ver parte aqui, do ó. seu comentário. Anderson Lopes. Você não enxerga direito, né? Eu vou ler pra Córdoba, você. Cruzeiro Fla com sofre Muxuque. com o Córdoba, o Cruzeiro com o Muxuca Runa, o Grêmio com o Atlético Muxuque. Grau, Muxuque Runa, o Vasco é humilhado pelo Porto Cabello, o Corinthians vexame na Libertadores do Sul-Americano, o Palmeiras não pega grupo fácil, ele transforma. Isso é poético. Tá aí Isso é poético. Vai, uma boa vai. reflexão. É isso, ó. Disserte sobre o Michael assunto. Douglas, bom dia, pessoal. Final do ano, o Abel será campeão da Libertadores brasileiro e contrato renovado para nossa tristeza. Aliás, Tristeza uma dos informação, corintianos, né? Provavelmente. uma informação do Massini é que a renovação dele tá bem encaminhada. O quê? Do Abel? É. Jura? Segundo o Massini. Quem é Massini? O Paulo Massini é um jornalista. Da Eu sei que... quem é, mas Ah. o pessoal precisa saber. Ah, sim, claro. Da CBN, né? Não, hoje ele Ele tá tá, na Band, não tá? no Band Esportes. Band Esportes, Isso, é. e ele tem o canal dele também, Do voltado pro Palmeiras, exatamente. E falou que as conversas estão boas para renovação. A Leila sempre falou que quer manter o Abel Ferreira até o fim Da do vida. mandato dela. Pode ficar até o Dos fim da vida tempos. também, é isso. Vão ser enterrados um do lado do outro. Que nem o Theo Van Gogh e o Vincent Van Gogh. Os três, né? O Anderson Barros, O Anderson o Barros Abel e a Leila. Mas sério, isso é uma novidade, porque o Abel, Ele falava que ia 3 embora, meses né? atrás, falou que esse ano era o último dele, no Palmeiras. Mas faz um tempo que A ele vira e informação mexe que eu tenho fala, ela é né? completamente diferente, mas não, que eu saiba, a mulher quer voltar para a Europa porque a filha passou em 2 faculdades, né? Na Inglaterra e em Portugal. E teria dado ultimato para o Abel. E quando Dona Maria fala, O Abel. Dona bate Ana cabeça. tem poder, Dona Ana tem mas poder. vamos esperar porque, enfim, né? Não, Também é informação. A gente tem essa informação, tem alguma conversa que deve existir, porque eu acho que a Leila Pereira, de Sim, fato, isso ela é nunca fato. também... Não só ela nunca escondeu que quer ficar com o Abel, e o Abel já não esconde que pode ser que saia. Então, as coisas vão acontecer, tem Mundial ainda, tem uma opção de coisa. Quando alguém diz assim que as conversas estão adiantadas, gente, não quer dizer que ele já renovou, tá? Isso, É bom deixar bem claro. exatamente. Então, Mas você vamos falava adiantar. do jogo, Isa, então. Aí o Estevão muito bem na partida. Estevão muito bem na partida, foi o destaque, tanto é que foi considerado o melhor do jogo também pela Conmebol.
Destaco aqui o Facundo Torres também. Eu tava vendo uma estatística dele, inclusive eu falei no meu comentário de pós-jogo lá no canal da Placar. O Facundo Torres chama muita atenção pela consistência dele, né? Ele tem sempre estado nos jogos do Palmeiras. Em 3 anos de Orlando, ele fez aí mais ou menos 93,5% dos jogos lá em Orlando. E aqui no Palmeiras ele já tá com quase 93% de presença nas partidas. Então tem sido uma peça muito usada pelo Abel Ferreira e tem jogado muito mesmo. E lembrando que o Estevão vai embora no fim do ano. Então, no meio do ano? No meio do ano, desculpa. No meio do ano. Ele e Paulinho, como é que fica? Então, aí é um Paulinho problema. vai ter que jogar aberto pela direita. Pode jogar aberto pela direita. Felipe Anderson vai pro banco. Não sei. Difícil. Que coisa gostosa, hein? Difícil. Lá que a gente fica lá do meu lado, a gente fica discutindo o Pituca, ele pode montar uma equipe com o Felipe Anderson, o Facundo, o Vitor Roque centralizado e o Paulinho. 3 zagueiros e o Felipe jogando de ala. Pode. Pode montar. Então, mas aí esse é o problema para Abel Ferreira. Um bom problema para Abel Ferreira. E outra coisa que eu queria trazer também, porque tem os cornetas de internet que falam muito sobre o Estevão, é o Cuiabá-man, só faz gol em jogo, né? Não faz gol em clássico e tudo mais, mas olha a importância do Estevão. Hoje, em 72 jogos, ele tem 23 gols. É um número melhor do que o número do Endrick. O Endrick fez 82 jogos pelo Palmeiras e tem 21 gols. Mas contra quem que o Endrick fez? Contra quem o Estevão Claro, eu não vou tirar... O Endrick é um moleque, assim, pra mim, fora do comum. É um menino que foi responsável pelo título brasileiro de 2023. Mas não dá pra dizer que o Estevão também não tem a sua importância, né? Não, claro Porque que tem muita gente que fala, o Estevão só aparece em jogo pequeno. Mas... Em campeonatos, a gente não joga só com... Claro. Não joga só o brasileiro clássico. Então, todos os jogos Todos os jogos têm o mesmo peso de importância. Ontem eu elegi o melhor jogador em campo. Foi o melhor. Que era um jogo chato, um time que estava marcando muito. Jogo que descambou um pouquinho para uns lances mais violentos, né? O árbitro poderia ter feito diferente. E o Lucas Evangelista era o pior jogador do Palmeiras, ele recebe a falta, bate rapidinho... E o Estevão faz esse golaço aí, abrindo o placar de uma vitória que não é... A gente fala também, mas tem time que vai lá enfrentar o Cerro... E não ganha. E não consegue ganhar do Cerro, que não é assim, maior time paraguaio de todos os tempos. Mas é um time que já tem muitas Libertadores nas costas, né? Inclusive o Cerro Porteño tem mais participações do que qualquer time brasileiro, né? Né? Porque é mais fácil ir pelo... Né, o senhor, é mais fácil ir pelo Paraguai disputar essa competição do que pelo Brasil. E uma curiosidade é que Palmeiras e Cerro Porteño é o confronto internacional que mais aconteceu na história da Libertadores. Ou seja, né, 2 times de países diferentes. E vamos dizer que todo ano o Palmeiras enfrenta o Cerro, é freguesinho do Palmeiras, né? Porque é verdade. Você pega os números... Não, põe... João e o Alê, tem um superchat aí de um cara que falou que eu só falo mal do Palmeiras. Onde é que tá? Ele colocou aí. Enquanto isso, Mani, só para... Isso não é verdade. Você fala mal de todo mundo. Eu falo. A resposta é essa. Os 2 dados interessantes aqui que o Joãozinho passou para mim. O Palmeiras, com essa classificação, ele arrecada quase 4 milhões de dólares, né? 3,9 milhões de dólares. E o outro eu já passo. Olha Pedro que violão Afonso, bonito, cara. Sormani, sempre te considerei, ainda considero um dos melhores da TV. Mas, meu amigo, esse desdém quando o Palmeiras faz algo de relevante, tá osso. Abraços a todos, sempre ligado por aqui. Ô, Pedro... isso me parece um violão à distância. Eu não sei se é uma guitarra acústica, né? Mas me parece um violão mesmo. Eu tenho um outro... Desculpa, fala, que é que eu quero que você comente esse número. Não, só para dizer para ele que o Pedro, eu falo mal de todo mundo, cara. Torcedor, mais uma vitória do Palmeiras, 100% na Libertadores. Palmeiras é invicto, não sabe o que é perder ainda na Libertadores. São 4 jogos, 4 vitórias, né? 12 pontos. Palmeiras aí encaminhado para as oitavas de final da Libertadores. E aqui, né, a Re10 Score fala, né, que o Palmeiras se isolou como o clube brasileiro com mais presenças, né, nas oitavas da Libertadores. São 18 participações. É a mesma participação que os Gambá tem, né, na Libertadores. O Palmeiras tem nas oitavas, os caras têm
na Libertadores, né? Você vê a tradição, você vê o quanto o Palmeiras é tradicional na Libertadores, né? Para mim, dos brasileiros é o maior que tem, mesmo se igualando em títulos aí como São Paulo, Grêmio, né? Com 3, né? Flamengo. Palmeiras, né? Em questão de vitórias aí, todas as estatísticas, o Palmeiras é primeiro nessa competição. Então, o Palmeiras sabe jogar Libertadores, né? Aprendeu ao longo do tempo, ao longo dos anos, o Palmeiras aprendeu a jogar essa competição e hoje, né, dos times brasileiros é o melhor. Então, é só choro, os antes não engole, né? O Palmeiras, mas vai ter que aí se contentar aí com o controle na mão para assistir o Palmeiras aí nas oitavas de finais da Libertadores. Fechou? Galera, é isso. Valeu pelo vídeo, vocês terem acompanhado aí. Então deixe seu like, se inscreva no canal e valeu!